Boa noite, mulheres, sejam bem-vindas na quarta aula, qual nós iremos falar exatamente sobre o pilar empresarial. Então, a mensagem impactante de hoje é: sonhe grande, comece pequeno. Muito obrigada por mais uma aula que você está aqui para acompanhar a jornada dos 7 passos da pirâmide do sucesso com a Bruna Cabral, Renascer Empreendedora. Quem aí nunca começou um empreendedorismo, uma empresa pela dor, pelo sonho, pela demissão? Conta a sua história. Coloca aqui no chat qual foi a sua primeira decisão para você começar a empreender. Foi através de uma dor, um problema, uma doença? Foi a sua demissão? Você gosta de empreender? Não tem opção? Como é que foi o seu início? Meu início foi aos 14 anos. Talvez você já tenha ouvido essa história várias vezes, ou se você é novo aqui no canal. Eu comecei com 14 anos, fazendo unhas, né, manicure e pedicure. Comecei fazendo adesivos naquela caixinha de leite, lavava, higienizava, esperava secar. Gastava uma base que só para fazer desenho, tinta, esmalte, começava a vender, já etiquetava, tinha o meu logo, tinha a minha arte e também fazia adesivos impressos, que gastava uma tinta da impressora sem limites. E eu lembro que quando eu comecei sem entender exatamente o que eu queria, simplesmente comecei. Eu via vários vídeos pelo YouTube, eu nunca tinha feito curso de adesivo, de como fazer, mas eu aprendi muito diretamente pela plataforma do YouTube. Então, através disso, que eu comecei a me desenvolver nessa área da beleza, eu fui analisando e falei, dá para fazer isso daqui. Comecei a empreender, comecei a fazer, e junto com isso, no primeiro curso que eu comecei a fazer de manicure e pedicure, foi meu primeiro empreendedorismo. Aquele salário não me sustentava, eu ainda era menor de idade. Acho que o valor mais alto que eu cheguei foi de 500 a 600 reais na época, que era no tempo de 2014 a 2015. Comecei a trabalhar em esmalteria e eu fui pegando gosto pelo empreendedorismo. E junto com o empreendedorismo veio a dor da epilepsia. Em 2014 a 2015, o meu corpo ele desenvolveu a epilepsia, era convulsões, o qual eu não sabia o dia e nem a hora que ela ia surgir. E por não saber daquilo, eu já ficava na minha mente assim: se eu não ter a minha empresa, as pessoas vão me recusar, as pessoas vão me mandar embora. Por mais que eu gostasse de trabalhar, por mais que eu enviasse currículo, na minha mente, com 14, 15 anos, já era essa mentalidade de que as pessoas não iriam me aceitar pelo meu diagnóstico. Então, por ter esse pensamento de uma forma, uma crença limitante que eu tinha, de que as pessoas iriam me recusar, de que eu não teria uma vaga em uma empresa. Então eu já pensava, se eu ter a minha própria empresa, ninguém vai me mandar embora. Então, em 2014 a 2015, eu comecei a me desenvolver, comecei a gostar, comecei a aprender a vender, comecei a procurar cursos gratuitos pela internet, dicas. Cada conteúdo que eu via, eu falava, isso aqui é bom. Aí ia no outro conteúdo, pegava mais um detalhe para começar a fazer adesivo ainda mais profissional, ainda mais bonito. É claro que teve vários adesivos que eu tive que jogar fora porque não vendeu. O desenho era horrível, mas tinha desenhos que eu fazia com tanto carinho, via na internet como que fazia o passo a passo, fazia na minha própria unha, fazia para outras pessoas. E quando eu ia ver, eu falei, nossa, isso daqui dá certo. Mas a gente sabe que empreender não é romântico, não é lindo, não é aquela coisa que as pessoas vendem muitas das vezes na internet, vai empreender que vai ser tudo fácil. Não. Nós podemos sonhar grande, mas começar com equilíbrio, sonhar exatamente com aquilo que a gente tem em mãos. E eu fui me desenvolvendo, comecei, parei, não tinha aquele equilíbrio de continuar só em uma, uma profissão. Quando tinha uma oportunidade, ia trabalhar, quando tinha uma vizinha que precisava fazer, alguma amiga, alguma colega queria fazer a unha, como eu já tinha os materiais, eu fazia. Hoje eu só faço a minha, mas foi como eu comecei.
comecei através de um desenvolvimento, comecei através de um curso gratuito, comecei também através da dor, né? De já ter na minha mente que as pessoas iriam me recusar, não iriam me aceitar por conta da epilepsia, por conta das convulsões, porque eu não tinha como saber o dia e nem a hora que a epilepsia ia vir. Então eu já tinha em mente, vou ter meu emprego, vou ter a minha empresa, eu vou ter os meus clientes e ninguém vai me mandar embora. E através disso, eu comecei a desenvolver cada vez mais a questão artística, né, de fazer meu próprio logo, fazer a minha embalagem. Como eu ainda não tinha todos os recursos financeiros, porque eu era totalmente dependente dos meus pais, eu buscava o máximo possível de conteúdos gratuitos. Por isso que eu pensei, falei, eu vou desenvolver uma imersão de 7 dias, pelo menos 2 vezes por mês, porque foi a forma que eu aprendi. E praticamente todos os cursos gratuitos que eu participei, tinha apostila, tinha certificado, o conteúdo maravilhoso, aulas gravadas, aula ao vivo. Então eu pensei, se eu recebi tudo isso de uma forma gratuita, eu também posso retribuir para pessoas que estão nessa mesma situação que eu. Mas, né, como a gente sabe que o empreendedorismo ele tem altos e baixos. Um dia você tem muito cliente, tem muito dinheiro. No outro dia ou no mês seguinte a sua agenda está vazia, as contas estão chegando, gritando, ó, me paguem, eu estou aqui. E cada vez você vai recebendo ligações de cobrança, fornecedor, exigência de clientes, porque é como se o cliente ele nunca tivesse contente com o que você tem na sua loja, na sua empresa, nos seus serviços. Aí você coloca um serviço novo, ninguém quer nem saber. Você comprou produtos novos para sua empresa, né, para o seu e-commerce ou loja física. Sua loja está entupida de produtos e o que acontece? Ninguém quer aqueles produtos. Sempre quer o produto que está faltando. Sempre quer o produto que não tem mais. O cliente é incrível. E eu quero compartilhar com vocês sobre a empresa o qual eu quebrei no ano de 2022. Vou só diminuir aqui a minha tela. Esse e-book ele vai estar disponível no grupo, tá? Eu vou enviar para que vocês possam ler. Ó, aprenda com os meus erros e desafios que enfrentei. Então aqui é uma foto bem antiga minha, tava com o cabelinho bem curtinho, né? Quem sabe logo logo eu volto com esse cabelo curto. Aqui está exatamente o que aconteceu, né? A superação, porque eu quebrei a minha empresa. Eu quebrei a minha empresa por vários fatores. Já me vitimizei várias vezes tentando encontrar um culpado. E a única culpada de toda a história, de toda a quebra empresarial, foi apenas minha. Porque eu agi pela emoção, eu não parei para analisar o mercado, eu não sabia nada sobre administração, eu não parei para analisar os meus concorrentes, a localização, o ambiente, eu não fiz uma investigação, ainda mais porque eu comprei o ponto. Na época era um pet shop, eu comprei esse ponto, estavam passando o ponto e eu não analisei o cenário, eu não analisei as informações que eu tinha ali disponível. Eu não analisei exatamente todo o cenário, toda a situação, porque, por exemplo, quando a gente vai comprar um produto, a gente faz uma pesquisa no mercado, a gente olha no Mercado Livre, vou ver se aquele produto realmente é bom, eu vou ver os comentários, eu vou ver se está conforme o que eu realmente quero. Então, na minha mentalidade, eu estava com dinheiro, então estava tudo ok. Eu queria realizar um sonho, então estava ok. O dinheiro que estavam vendendo, passando o ponto daquela empresa, era o que eu tinha. Então eu falei, tá tudo certo. Tenho dinheiro, tô realizando um sonho. O dinheiro que eu tenho é exatamente o dinheiro que eu tenho para empreender, sem sequer pensar que eu deveria ter um caixa extra. Deveria ter um caixa reservado para situações emergenciais. Eu deveria ter deixado pelo menos 3 meses de aluguel separado. E eu não tinha nada disso. Então, quando eu quebrei, eu fiquei sem entender. Me vitimizei, chorei, me frustrei. Então, eu comecei a entender que a única culpada dessa história era apenas eu. Não tinha outro culpado. Não tinha outra culpada, a não ser eu mesma. E por várias vezes eu pensei assim, por que eu quebrei? Se tinha tudo para dar certo.
Só que quando a gente vai fazer um investimento, ele tem ali toda a sua zona de risco. Ele tem a sua zona de risco para coisas boas, coisas ruins, e você não sabe, porque eu achava que eu tinha literalmente o controle de tudo na empresa. Eu achava que eu tinha o controle financeiro, mas eu não tinha o controle de nada. Por mais que eu conseguisse clientes, por mais que eu conseguisse conquistar aquelas pessoas que estavam ali no ambiente próximo do meu pet shop, eu achava que era o suficiente. E aí o que acontecia? Eu não estava com reserva, eu não estava bem estruturada como eu achava, porque eu tinha alguns conhecimentos, já tinha feito curso de veterinária, tinha feito curso de banho e tosa, já tinha trabalhado inclusive em um pet shop. E por amar demais os animais, eu falei, bom, não tem como dar errado. Mas foi um fracasso total. E não demorou um ano para quebrar. Foi em questão de 8 meses. Em 8 meses eu consegui quebrar uma empresa. Quebrei uma empresa financeira e quebrei totalmente o meu emocional. Porque vem o medo de você conseguir empreender de novo e quebrar. Tipo assim, você vai começar a empreender de novo para quebrar e se envergonhar e ficar frustrada novamente. Então era isso o tempo todo que vinha na minha mente. O tempo todo a minha mentalidade era: eu vou quebrar de novo. Vou quebrar de novo. Então na mente já fica assim, poxa, você vai começar de novo, para parar de novo, para desanimar de novo, se frustrar de novo. Então por várias vezes na minha mente ficou isso, a mente travada de começar de novo e quebrar. Só que quando você passou por uma situação, problemas, principalmente quebrar uma empresa, é a sua decisão de cometer os mesmos erros que você cometeu antes ou fazer diferente. Eu não procurei ajuda, eu achava que eu era boa o suficiente, tinha ali como é que eu posso dizer, um orgulho muito alto. Eu fiquei totalmente desesperada, a ponto de não ter dinheiro para pagar aluguel, a ponto de muitas das vezes faltar o dinheiro da passagem, a ponto de muitas vezes eu tive que deixar de pagar algumas contas para pagar o aluguel, deixar de pagar outras contas para comprar um produto que estava faltando e depois o produto ficava ali, parado, estagnado, não vendia. Então isso estava me destruindo, isso estava acabando comigo, porque eu estava trabalhando, né? Estava trabalhando apenas para pagar as contas e não estava tendo um retorno, não estava sobrando nem sequer R$ 100. Você ter um pet shop e não sobrar R$ 100 é porque está literalmente errado. É claro que, como aqui falou, né? Sonhe grande e comece pequeno. Eu comecei muito pequeno, mas o meu pensamento já era como se eu já fosse expandir de uma forma muito rápida. Eu ia ter um retorno muito rápido, porque na minha mentalidade eu já tinha montado ali um cenário que não existia. Eu achava que era simplesmente eu pegar o controle e controlar tudo, mas eu não conseguia. Eu tive que, inclusive, acho que 2 vezes eu peguei dinheiro com a agiota. Graças a Deus eu estou viva. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. E eu nunca imaginei que um dia eu fosse pedir dinheiro emprestado para a agiota. Estava um belo dia na loja e passaram com uns cartãozinhos. E aquele cartãozinho olhou para mim, eu olhei para aquele cartãozinho e eu falei, e agora? Tô sem dinheiro, tenho que pagar o aluguel, tem outras contas para pagar. Entrei em contato e falei, oi, eu gostaria de saber como é que funciona. Então eles me passaram algumas informações, depois foram pessoalmente no meu pet shop. Até então eram pessoas maravilhosas, nunca fizeram nada comigo. Pessoas bem atenciosas, consegui pagar sempre na data certa. Mas quando eu me vi naquela situação, eu me senti envergonhada, porque eu perdi o controle que nunca existiu. Eu perdi toda a situação, assim, eu começava a olhar em volta do meu pet shop e falava, esse sonho é um pesadelo. Eu sonhei tão grande, tão alto, mas de uma forma totalmente errada, que eu olhei para aquilo e falei, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena mesmo persistir? Porque se eu ficasse por mais um mês, eu ia ter que ligar pro agiota de novo,
como ele já confiava em mim, porque eu tinha pedido 2 vezes dinheiro emprestado, consegui pagar sempre antes do prazo. Eu falei, eu não posso. Eu sirvo o grande eu sou. Eu não posso continuar desse jeito, eu não posso me permitir que um sonho que é meu, o qual eu olhei num cenário totalmente errado, fazer com que aquilo me paralise. Porque eu comecei a emagrecer muito, eu não dormia bem, eu estava estressada, eu não estava bem comigo mesma, o ambiente já não estava mais propício para aquilo. E quando eu parei para analisar, quando a minha ficha caiu, eu falei, eu sou a única culpada de tudo isso ter acontecido. Não é a ex-dona que vendeu, não é o ambiente, não é o local, sou eu. O problema foi comigo. Eu não estava ali com a permissão que eu achava que eu estava. Eu não estava com a mentalidade adequada para aquilo. Eu não estava o suficiente resolvida comigo mesma, porque eu simplesmente olhei aquela situação e falei assim, eu vou brilhar, eu vou crescer. Fiquei sem a loja, sem o dinheiro, voltei para o CLT, comecei a trabalhar no shopping de domingo a domingo e aquilo acabou comigo. Porque eu falei, nossa, um dia você tem uma empresa e quando você menos espera, você está ali na rotina. Trabalhar para os outros, venda, 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 venda. Mas Deus, ele é tão misericordioso porque eu não lembrava nem sequer que eu tinha mandado o currículo para aquela empresa. E quando foi ali os últimos dias que eu já estava vendendo tudo da minha loja, né, a preço de banana, eu recebi uma ligação. Oi, Bruna, tudo bem? A gente recebeu seu currículo. A gente consegue fazer uma entrevista rápida? Eu falei, nossa, eu não tô acreditando que eu já botei uma vaga de emprego. Tava falida, sem dinheiro, não consegui passar o ponto para outra pessoa, eu tive que vender com o orçamento de tudo. Consegui pagar as contas, não saí endividada, já tinha uma porta aberta e eu falei, eu fechei a empresa na hora certa. Porque senão a situação ia piorar cada vez mais. Ia piorar cada vez mais o cenário e eu ia me destruir. A ponto de eu não saber controlar aquela situação que já tinha saído do meu controle, já tinha saído da minha mão. Mas algumas decisões que eu tive que tomar me fizeram prosseguir. Então, para poder analisar hoje todo o cenário, eu entendi que para você empreender não basta apenas você seguir os seus sonhos. Porque o sonhar, ele é lindo, mas a vida real ela é cruel. A vida real ela vem toda bagunçada, toda desordenada. É muito aquela questão do achismo. Eu achava que era o meu momento. Eu achava que aquele pet shop ia brilhar. Eu achava que eu ia ter funcionário, achava que eu ia ter banhitosa, achava que ali ia ser a minha mina de ouro, mas infelizmente foi um aprendizado para o resto da minha vida, de nunca mais cometer os mesmos erros. Isso não significa que eu não vá errar, não significa que eu não vá falhar. Então, o fato de eu ter quebrado não significa que eu nunca mais vá errar. Significa que eu tenho hoje a opção de seguir o mesmo caminho que eu caminhei e quebrar de novo, ou trilhar novos caminhos e descobrir novos erros. Porque se eu passei por aquele caminho, quebrei, me frustrei, desanimei, eu tenho a opção de fazer outros caminhos, de trilhar novas opções, novos caminhos, novas opções pelo mundo do e-commerce, o digital. É claro que a partir do momento em que você quebra, acaba sendo bem frustrativo, acaba sim desanimando. Então, quando a gente quebra, quando a gente erra, só cabe a nós permanecer no erro ou a gente fazer o quê? Eu trilhei aquele caminho e não vou trilhar mais ele. Então, eu aprendi com esses erros. Um e-book, ele é totalmente digital. Se você quiser, você pode imprimir, pode ler ele em PDF, pode ler ele também em apresentação. Ele tem em torno de mais ou menos 30 páginas. É algo que está bem construído, tem dinâmica, tem atividade. Então eu compartilho com vocês exatamente tudo aquilo que eu não fiz no meu pet shop e é exatamente por isso que eu quebrei. E hoje, em 2025, eu reconheço que a única culpada dessa história toda
era eu, fui eu. Porque eu não analisei o mercado, eu não analisei o cenário, eu fui literalmente pelo meu emocional. E foi através disso que eu comecei a me tratar, a buscar o autoconhecimento. E não deixo de amar o empreendedorismo, não deixo de gostar. E depois que eu quebrei, eu pensei, e agora? Eu continuo? O que eu faço? Eu tentei ficar no CLT, mas não é mais a minha praia. Não é mais a minha vibe, é algo que é por pouco tempo, eu não consigo ficar um ano em uma empresa, não consigo. Então eu falei, já que é para empreender, vamos fazer com a força e a coragem, né? Ó, a importância de você fazer uma análise no mercado. Faz parte do e-book. Estou compartilhando aqui algumas páginas para que você também consiga ler diretamente depois no seu particular. Pode compartilhar o e-book também com outras pessoas. Para quem está participando, ele é totalmente gratuito. Então, a importância de você analisar o mercado. Analisar o mercado não é apenas analisar os seus concorrentes. Por exemplo, onde eu tinha loja, depois que eu abri, eu descobri que perto dele tinha 5 pet shops. Então eu estava concorrendo com 5 pessoas. Eram os pet shops mais próximos, ficava numa rua de cima e outra de baixo, eu ficava ali no meio. E eu comecei a analisar, falei, poxa, por que eu não vim para este ambiente? Analisar os meus concorrentes, analisar os compradores, analisar os demais comércios que eu tinha em volta, porque eu poderia ter perguntado para eles, poderia ter feito uma análise, uma pesquisa, eu poderia ter feito muito mais perguntas para aquelas pessoas que já estavam ali há muito mais tempo do que eu. Mas eu simplesmente fui por conta de uma divulgação que eu fui no Facebook. Eu olhei ali os valores, olhei ali as informações e falei, é o meu momento, é a hora de agir, esse pet shop vai ser meu. Mas eu não parei para analisar quem eram os meus clientes, que tipo de clientela aquele pet shop já tinha, que tipo de pessoas costumavam rondar aquela região, qual era o público A, público B, se era mulher, homem, cliente de idade, cliente juvenil, qual era o meu público? Eu não sabia. Eu não fiz análise do mercado, eu não fiz análise da imobiliária, eu fechei um contrato sem saber durante 2 anos. Fechei o contrato durante 2 anos e eu achava, olha só o desespero da pessoa, eu achava que eu tinha fechado o contrato de 1 ano. Eu fiquei ali pensando que era apenas 1 ano que eu tinha feito a contratação da imobiliária e quando na verdade a contratação tinha sido de 2 anos. Eu tinha ali uma dívida de 28 mil, porque eu não tinha um valor para pagar o aluguel, eu não tinha outro de onde tirar o valor. E quando eu fui fazer a negociação na imobiliária, porque eu já tinha que fechar, eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu achava que o contrato era de 1 ano, o contrato foram de 2 anos, o qual dava um valor de 28 mil a 30 mil reais, mas eu tinha pagado lá no início o valor de caução. Tinha feito o valor de caução que não era nem a metade da multa, mas conversando com a gerente, ela falou que iria analisar toda a situação e falou que a gente iriam verificar as possibilidades. Eu expliquei toda a minha história, expliquei toda a situação e eu fiquei ali muito apreensiva. Eu fiquei tão apreensiva que eu falei, imagina eu sair com uma dívida de 30 mil reais. Como é que eu vou fazer para pagar? E quando eu tomei aquela decisão de abrir o pet shop, eu não olhei para nada disso. Nada. Eu estava totalmente leiga no assunto. Eu estava totalmente sendo conduzida pelo meu querer. Então tem um risco de você também sonhar grande. Por mais que seja bom, tem um risco de você sonhar grande e você não saber controlar o seu emocional, controlar a vida real. Eu digo isso pelo que aconteceu comigo, pelo que eu vivi. Porque eu falei, é só sonhar grande, é só fazer isso. Continua sendo uma mensagem de alto impacto para minha vida sonhar grande. Porque sonhar grande é algo que vem de Deus. Se Ele me permite sonhar grande, é porque eu posso ir muito além.
Só que eu preciso me equilibrar com a vida real, o meu sonho, a circunstância, o controle da vida que eu não tenho, ainda mais o controle empresarial. Saber tomar decisões para tudo. Relacionamento, questões pessoais, empresa, emprego. É algo que a gente deve decidir de forma racional e não emocional. Porque eu fui com a força, a coragem, fui sem medo, falei assim, vou viver o extraordinário. Mas na verdade foi algo surreal. Nunca tinha tido dívida, problemas, nunca tinha pagado um aluguel da vida. A casa dos meus pais não era alugada, então nunca tive esse problema com aluguel. E na vida adulta, você vai viver, você vai aprender tudo que os seus pais não ensinou. Na vida adulta, você vai aprender tudo aquilo que a escola não ensinou. Então, quando você for abrir um negócio, ou para você que já tem o seu negócio, o seu empreendimento, você que trabalha para uma outra empresa, mas você é microempreendedor individual, analisa. Faz uma análise porque é muito importante. Enquanto você não faz toda essa análise, você pode ter certeza que uma hora vai dar ruim. Uma hora acontece de você quebrar, desanimar, ficar sem o dinheiro. Estou reduzindo aqui a tela. Essa é mais uma parte que faz parte do e-book. Acho que ficou cortado. Peraí. No ao vivo a gente fica assim mesmo. Não fuja dos problemas. Lembra uma música que eu até deixei, né? Para vocês de uma forma engraçada, para não ficar muito tenso, né? Para você não fugir dos problemas. E essa música ela é assim, ó. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Eu sou péssima na cantoria, péssima. Mas é engraçado porque nessa música diz para você esquecer os seus problemas, para você não resolver os seus problemas, né? Um desenho infantil que traz ali várias análises para nossas vidas e que a gente deve sim resolver os problemas. A gente deve resolver nossos problemas. Nós somos adulta, e nós temos muitos problemas. E cada vez que a gente decide resolver por parte, tudo fica mais leve. Quando eu decidi fechar o pet shop, não foi por vontade própria. Não foi simplesmente falei, eu vou fechar o pet shop e tá tudo certo. Eu fiz um voto com Deus, porque aquela situação de frustração estava acabando comigo. Eu não sabia o que fazer, não sabia como agir. E eu fiz um voto também na tarde da bênção. Eu tinha R$100. E eu lembro que esses R$100 nem era meu. Minha mãe, ela tinha ganhado. E ela falou assim, Bruna, eu tenho R$100 e eu vou te dar. E eu recusei, não mãe, tá tudo bem, não precisa, tá tudo certo. E aí ela falou assim, pega o dinheiro, eu sei que você está precisando. E R$100, né, em alguns momentos que você vai usar é tudo. E para outros momentos R$100 não é nada. E eu falei, o que eu vou fazer com esses R$100? Eu ia pagar uma outra conta que tinha, mas mesmo se eu pagasse aquela conta, eu ia continuar com outras contas, com outras dívidas. Então eu falei, quer saber? Quem tem o controle da minha vida é Deus. Eu já entendi que não é o meu sonho que vai dar certo, que não é do meu jeito que vai dar certo. Então a melhor forma que eu analisei foi fazer um voto. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta hoje, eu preciso de uma resposta nessa quarta-feira. Eu preciso saber se realmente é da sua vontade que eu continue com essa empresa ou se é para mim fechar. Se for para mim continuar com essa empresa, eu preciso de recurso financeiro. E o banco não tinha me dado nenhuma opção para empréstimo, graças a Deus, que não tinha dado certo. Hoje eu vejo que foi um livramento. E minha outra pergunta foi, se for para mim fechar, que eu não saia endividada, que eu não saia de uma forma
desonesta do ambiente, que eu não saia com contenda com ninguém, com problema com ninguém, mas eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um direcionamento porque eu estou cansada, chateada e eu estou frustrada comigo. Senhor, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Essa foi a minha oração, com lágrimas, muitas lágrimas, desespero. E eu falei, Senhor, eu sei que R$100 não é nada, mas eu preciso de uma resposta. Se for para fechar, amanhã mesmo eu vou na imobiliária, vou negociar e vou vender tudo. Mas se for para mim continuar, eu não quero pegar dinheiro de novo com a agiota, eu não quero pegar dinheiro emprestado com outra pessoa que eu conheça, eu quero um direcionamento. Eu sei que é o meu sonho, mas esse sonho está virando um pesadelo. Eu coloquei um fardo nas minhas costas de uma forma que eu não imaginava. Não imaginava as consequências que aquilo iria me trazer. Então o dia foi se passando, e eu lembro que antes de dormir, eu tava ali assim, inquieta, tava apreensiva, porque eu falei, eu não recebi nenhuma resposta, eu não recebi o direcionamento, o que eu vou fazer? E eu falei, Senhor, fala comigo, me dá uma resposta, eu tô tão cansada. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas me direciona para que amanhã eu tome uma decisão de continuar ou de fechar aquela loja, porque eu não estou bem. Eu reconheço, Pai, que a culpa foi minha. Eu reconheço que eu fui falha. Eu reconheço que eu fui atrás daquilo que era bom para mim, do meu sonho, das minhas vontades, dos meus desejos. Mas eu já entendi que eu tenho que viver aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor quer para mim. E já que eu já estou entendendo, me faz entender o que o Senhor quer. Que eu continue e que eu feche. Então eu recebi todo um direcionamento de uma forma espiritual linda, para me negociar na imobiliária. Então a primeira coisa que eu fiz naquele dia, chegando no ambiente na imobiliária, foi negociar. E eu falei para ela assim o seguinte, olha, eu não tenho mais nenhum dinheiro, o aluguel desse mês eu não consigo pagar, o único valor que tem aí com vocês é o valor de caução, o contrato era de 2 anos, de 28 mil a 30 mil reais. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, eu quero saber como que eu posso negociar, porque eu preciso fechar esse pet shop. Ela pegou meu contato, pegou meu documento e falou, olha, entre hoje e amanhã a gente vai te dar uma resposta. E eu fui em paz, eu voltei pro pet shop em paz. Eu já sabia que eu ia receber uma resposta boa, porque eu tava ali de uma forma, como que eu posso dizer? Bem confiante no Senhor. Eu descansei. Falei, bom, se ele já me deu esse direcionamento de ir na imobiliária, é porque ele já cuidou de todos os detalhes que eu não posso cuidar. Então, para todos que estavam chegando, eu já estava diminuindo o valor, dando desconto. E aí, mandando mensagem por e-mail no mesmo dia. Falou, Bruna, olha, a sua multa vai ser o valor da caução, a gente não vai devolver para você o valor. Como você está sem dinheiro, então assim, você vai ter que entregar a chave até o dia X. Se você ainda estiver no pet shop, a gente vai cobrar mais uma multa de aluguel. Então, o combinado foi o valor da caução, que tinha ficado acho que 7 mil reais para eles, e eu ia sair dali ok. Eu fiquei tão feliz. Porque por mais que aquele valor de caução iria me ajudar, foi muito melhor ter aquele valor de caução para pagar aquela pendência que já estava sobrecarregando do que eu pagar 28 mil a 30 mil reais. Então ali eu falei, nossa, tudo tem as mãos do Senhor. Então eu me posicionei de entender que eu estava errada, de que aquele ambiente não era mais propício para mim, que eu podia sim sonhar alto, mas que o sonhar alto esteja ligado com a vontade do Senhor e não com a vontade carnal. O meu desejo era sempre de ser veterinária, de ter meu pet shop brilhando, bombando, mas não era aquilo que Deus tem e quer para mim. Então eu comecei a entender que eu me frustrei exatamente porque eu estava olhando para mim. Eu estava olhando só o meu bem-estar, eu estava olhando as circunstâncias só de forma favorável para mim. E isso acontece muito com outros empreendedoras que eu conheço. De seguir os sonhos e fazer só aquilo que você quer, sem olhar para o próximo.
E quando a gente não olha para o nosso próximo, quando a gente não olha aquilo que a gente tem em mãos, o nosso talento, vem a frustração, vem o desânimo, vem a quebra empresarial, vem a quebra emocional. Então não fuja dos problemas, se posiciona. Porque aquela frustração que eu carreguei durante 2 anos e meio estava me destruindo, estava me impedindo de voltar a empreender de novo. Porque vem o medo, vem o desespero, vem a angústia, vem as dúvidas, mas eu falei, eu tô livre disso. Agora eu preciso ensinar essa dor que eu passei, que eu fui aprovadíssima, para outras pessoas, para não acontecer o mesmo. Então não fuja dos problemas, resolva, analisa o cenário, analisa o mercado, analisa toda a situação. No e-book vai ter exercício para você analisar o mercado financeiro, para você fazer uma análise dos seus concorrentes, vai ter atividades para você fazer, e é realmente para quem quer. Eu sei que muita gente vai abrir o e-book na curiosidade, vai olhar, vai baixar o e-book, mas não vai ler. É só para quem realmente quer. E pelo menos, por mais que você não queira ler ele todo, acho que na segunda parte tem o sumário, que fala onde estão as atividades, onde está o exercício. Então, volta lá no início e começa a analisar exatamente... Opa, fugiu tudo aqui. Começa a analisar tudo o que eu errei. Vai estar de uma forma bem explicada. Acho que agora dá pra ver, né? Pra você aprender, porque pra mim foi uma superação. Eu quebrei a minha empresa e eu não desejo isso pra ninguém. Eu me frustrei com os meus próprios sonhos de forma errada. Eu me vitimizei. Eu por várias vezes não sabia mais o que fazer, porque eu estava desesperada. Eu não queria transparecer, mas o meu corpo começou a reagir. O meu semblante começou a reagir. O meu corpo estava dizendo que eu não estava bem, mas eu queria fingir com o meu rostinho de que estava tudo bem. Mas eu estava por dentro desesperada. Eu não aguentava mais chorar. Eu não aguentava mais chorar e eu não fazia ideia do que eu podia fazer para sair daquela situação, para sair daquele ambiente. É claro que vai ter coisas que é espiritual e vai ter coisas que não são espirituais, mas naquele momento eu precisei de um direcionamento espiritual. Eu precisei me posicionar, continuar ou parar. Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado, eu ia sofrer muito mais, porque eu ia enfrentar barreiras e surpresas que eu não ia conseguir aguentar, que eu não ia conseguir vencer, né, na força do meu braço. Mas então eu tive que me posicionar, buscar aquele que já tinha visto o meu futuro. Então, a partir do momento que eu me posicionei, que eu fui negociar, que eu dei ouvidos ao Espírito Santo, tudo foi direcionado. Paguei as dívidas, negociei, não fiquei com pendência na imobiliária, saí de forma totalmente honesta, construí amizades, construí vínculos com pessoas que fizeram parte, que viram a minha luta. É claro que não são todos, mas tinham pessoas que eu compartilhava o que estava acontecendo. Tinha pessoas que me via aquele olhar triste, nossa, hoje você não tá bem. Tinha pessoas que via o que estava realmente acontecendo e falou, infelizmente você não teve culpa. A situação já estava assim. Mas eu falei, não, eu tive culpa sim. Analisando todo o cenário, eu tive culpas. 1000% de culpa eu tive. Então, analisando tudo aquilo, eu transmiti para você no e-book. Eu transmiti de uma forma que você possa enxergar a importância de você analisar o mercado, a importância de você não fugir dos problemas. Então, os pilares empresariais, ele envolve total... Opa, gente, desculpa, tá saindo... Opa, agora foi. Ó, o pilar empresarial, ele envolve tudo isso. O nosso emocional, o nosso financeiro, o nosso posicionamento, a nossa dedicação. O pilar empresarial é algo que a gente precisa fazer ali uma autoanálise de tudo. A gente precisa estar cada vez mais analisando, principalmente essa questão aqui, ó, da coragem. A coragem me fez quebrar uma empresa, mas a coragem também me faz me posicionar.
Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm tudo para dar certo, mas elas não têm coragem. E a falta de coragem é exatamente aquilo que eu falei para vocês no mapa estrutural, que é 5 arrependimentos antes de morrer. As pessoas elas não tinham coragem de expressar o sentimento, não tinham coragem de ir buscar os seus sonhos, não tinham coragem de se posicionar. No pilar empresarial, você precisa ter muita coragem, porque um dia você vai ter salário, no outro dia você não sabe. Um dia a sua agenda está cheia, no outro dia você não sabe. Empreender é um ato de muita coragem. Ou se você trabalha por comissão, porque eu já trabalhei por comissão em um spa. Então tinha meses que eu faturava 3.000, tinha meses que eu faturava 1.500, tinha mês que era 2.500. Então eram altos e baixos que eu precisava enfrentar, que eu precisava ter a coragem de equilibrar as contas que eu já tinha e as outras contas que estavam por vir. Então, a partir do momento em que você quer empreender, você quer viver, você precisa ter coragem. E eu vou ler aqui brevemente para vocês, para que vocês possam entender ainda mais sobre a coragem. Porque tudo na vida tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. E a coragem, ela tá dos dois lados. Porque se eu não tivesse coragem para abrir a empresa, eu estaria no meu comodismo. Talvez eu teria feito outras coisas com dinheiro e não teria passado por isso. Mas a minha coragem me levou para caminhos que eu nunca imaginei. Coragem. Postura de quem se mantém firme diante de riscos ou de perigo. Bravura, valentia, destemor, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. A coragem ela é exatamente isso. Ela tem muito mais ali o seu lado de, opa, você pode ir, mas você está ciente que tem risco. Empreender, você está totalmente na corda bamba, passando por risco todos os dias. Capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança, característica do bom caráter. Cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo e determinação. A partir do momento que você vai empreender, nós estamos ali determinados, nós estamos convictos de que tudo vai dar certo, nós estamos ali com a certeza, com a garantia de que é exatamente aquilo que você quer. Você começa a fazer planejamentos, você faz com que o seu tempo seja só para aquilo, você coloca toda a energia, o seu dia para focar naquilo. Então a coragem, ela faz com que a gente tome decisões, principalmente no emocional. E aí aqui fala que nós estamos diante de risco ou de perigo. Empreender é perigoso. Empreender é muito arriscado. Empreender te deixa numa corda bamba, porque hoje você pode estar rico, amanhã você pode estar devendo bilhões. Hoje você está pobre, amanhã você pode estar rico. É uma corda bamba. E que cada dia, cada empresa que você vai abrindo, você vai descobrindo onde você errou, onde você deveria ter feito, o que você não deveria ter feito. Eu já tive, então, a primeira empresa foi como manicure e pedicure, vendendo adesivo. A minha segunda empresa foi com sabonete artesanal, mas em 2021 meu pai faleceu e não ia ter como eu continuar vendendo sabonete artesanal, trabalhar, pagar advogado. Tava naquela crise emocional do luto, né? Não tinha me resolvido com o luto do meu pai e o valor que eu estava recebendo também era um valor muito baixo. Então não ia ter como eu manter. Então eu tive que parar por conta das circunstâncias. A minha terceira empresa foi o pet shop, o qual eu quebrei, literalmente eu quebrei tudo, o emocional e o financeiro. E hoje eu estou com a empresa Renascer, né? Porque através dessas quebras, através desses problemas, eu percebi a minha dificuldade. Eu percebi onde eu estava errando, eu percebi o quanto eu procrastinava, eu percebi o quanto eu errava, o quanto eu não pedia ajuda. Na minha mente eu sempre era boa o suficiente,
a ponto de não precisar de ninguém, a ponto de lidar com tudo sozinha. Infelizmente, o perfil dominante, ele tem muito isso a sua autoimagem, a coragem, a sua bravura, aquela coisa toda, e no final você se quebra. O emocional, o financeiro. Então a coragem, ela exige inclusive cuidado também, porque a coragem ela vai te colocar em lugares perigosos. Mas se você estiver ali equilibrado e buscando equilibrar a sua coragem, eu tenho certeza que você vai tomar decisões com facilidade, mas não com o emocional, e sim com o seu racional. Agora falar aqui sobre honestidade. Quando eu fui negociar o fechamento do pet shop com a imobiliária, eu fui totalmente honesta. Eu tive que falar a realidade, o que estava acontecendo. Porque se eu tivesse simplesmente falado que eu estava sem dinheiro, se eu tivesse simplesmente mentindo, como é que eu ia me sair? Quando eu decidi fechar, conversar com a imobiliária, foi tudo ali uma situação espiritual, uma mensagem. E eu fui bem sincera, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro pra nada. Eu não faço ideia do que você vai conseguir fazer pra mim. Eu não sei como que você vai fazer, mas eu não tenho nada financeiramente. Eu não sei como que a gente vai conseguir tratar e negociar essa conversa, mas eu quero que seja de uma forma onde todos fiquem bem, porque eu não podia também prejudicar outra empresa por conta da minha falta de responsabilidade como empreendedora. Então a minha honestidade foi com o pessoal da imobiliária, a minha honestidade foi com os meus clientes. Eu mandei mensagem para todos agradecendo o cuidado, as pessoas que eu fui construindo amizade. Eu deixei ali um legado para aquelas pessoas. Eu deixei ali para elas quem verdadeiramente eu era. O fato de eu ter quebrado não me fazia ser uma pessoa melhor ou pior. Mas com cada pessoa que eu conversei, cada cliente que eu mandei mensagem, eu me despedi. E falei, olha, eu não vou conseguir manter o pet shop, mas eu te agradeço pela confiança que você teve em mim, com os produtos, com os serviços que eu prestava. Porque tinha pessoas que iam no pet shop para conversar, para desabafar, para receber oração. Então, quando eu fechei aquele pet shop, eu falei, eu cumpri a minha missão aqui neste lugar. Por mais que não tenha saído conforme eu tinha planejado, por mais que não tinha acontecido como eu tinha mentalizado, eu deixei ali a minha história. Eu construí mais uma história. Eu construí amizades, pessoas que ficaram, pessoas que foram. Eu deixei a minha honestidade naquele ambiente. Eu fui sincera com os meus clientes. Então, a honestidade dentro do pilar empresarial é algo que deve construir, não só no empresarial, mas no seu lado pessoal. Porque a honestidade é tudo. É algo que começa com a gente, com a nossa decisão, com o nosso posicionamento. Quando eu fui negociar os valores, eu falei, olha, o valor era tanto, mas como eu estou fechando o pet shop, eu tenho que reduzir o valor, que eu tenho que tirar esses produtos, eu tenho que fazer alguma coisa com eles. Eu lembro que eu não consegui vender tudo, porque tinha um curto prazo, era um prazo bem curto para entregar a chave do local para a imobiliária. Então teve produtos que eu levei para casa, depois consegui vender para outros pet shop, graças a Deus, fluiu melhor do que eu imaginava. E eu quero deixar aqui para você esse texto, vou ler para que você possa anotar se você quiser, lembrando que na apostila também vai ter. Honestidade. Honestidade é a característica da pessoa honesta, bom caráter, de quem age seguindo normas éticas e morais socialmente aceitas. Qualidade de quem demonstra honradez, dignidade, atributo do que é decente, repleto de decência, pudor, qualidade do que possui pureza, particularidade do que não se pode reprimir, moralmente em castidade. Então, é o seu caráter que você vai deixar. Eu poderia ter quebrado aquela empresa e ter saído daquele lugar totalmente imoral, mal falada, criticada. Eu poderia ter mentido para aquelas pessoas, eu poderia ter não negociado com a imobiliária,
Eu poderia ter feito muitas coisas ali e ter sujado de uma certa forma o meu nome, o meu lugar. Mas eu entrei naquele ambiente de forma honesta e saí daquele ambiente também de forma totalmente honesta. Então, a partir daquele momento que eu entreguei as chaves para o pessoal da imobiliária, eu me senti realizada. Eu me senti com o dever cumprido. Eu me senti ali completa, porque eu falei, ufa, cumpri a minha missão. Não foi como eu queria, não foi como eu tinha planejado, mas aconteceu, mas fluiu. Então a sua honestidade, a sua coragem, mantenha ela sempre equilibrada. É claro que por mais que você seja honesta, sempre vai ter pessoas que vai fazer o quê? O pior. Sempre vai ter pessoas que vai diminuir, abusar de você, aproveitar da sua honestidade, aproveitar da sua coragem. Infelizmente sempre vai ter. Mas nunca esqueça de quem é você. Nunca esqueça que quando você se coloca ali na coragem, na honestidade, vai ter muitas coisas ali que vai fazer com que você vá contra, né, o sistema. Porque o sistema não quer que você seja honesto, que você tenha coragem, que você vá buscar. Então isso faz parte do nosso caráter, faz parte do meu eu, a honestidade. Agora aqui falar sobre a honra. A honra é algo que a gente vê muito nos princípios bíblicos. Gente, deixa nos comentários o que você tem achado. Coloca nos comentários se eu tô falando muito rápido, se tá chato, se tá cansativo. Tá chovendo, tá um pouquinho de barulho da chuva. Tem uma musiquinha no fundo para que você possa relaxar também, ver a aula com atenção, com tranquilidade. Mas coloca nos comentários o que você tem achado. Coloca nos comentários se você já passou por essa situação ou se você conhece alguém que esteja passando por isso e compartilha. Compartilha o vídeo, ainda dá tempo de você se inscrever. Lembrando que precisa ter as palavras-chave. Você precisa também curtir o vídeo, compartilhar. Tudo que você puder fazer para cooperar, pode ter certeza que você vai ser abençoado 1000 vezes mais, tá? Não é fácil estar ao vivo, não é fácil você estar sempre ali fazendo o seu eu empresa, né? Você viu que às vezes eu travo algumas coisas, mudo a tela, faço alguma coisa de errado, mas para quando a gente está começando, cada dia é um aprendizado. Essa imersão, para mim, é um grande aprendizado. Para mim, é um ato de coragem, o qual eu já sabia que eu teria risco de ter ou não pessoas aqui nessa live, nessa imersão ao vivo, de ter pessoas para que eu possa no final dessas aulas entregar o certificado, poder compartilhar, poder participar ali dos sorteios, porque eu quero que você seja sorteado. Ontem a aula foi maravilhosa, né? Foi com o Sérgio, para ele falar diretamente sobre o perdão, para ele falar sobre identidade, sobre propósito. Nós iremos fazer o sorteio também para você fazer atendimento com ele. E eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Lembrando que é totalmente gratuito. Então compartilha. Compartilha com aquela sua amiga empreendedora, com aquela sua vizinha, com aquela pessoa que quer empreender, com aquela pessoa que já está cansada de se frustrar. Compartilha com ela, manda o link do grupo. Também aqui na descrição vai ter as informações para quem quer se inscrever, para você não perder a oportunidade. E mais uma vez eu sou muito grata por ter vocês aqui nessa imersão, pela confiança, pela disponibilidade de tempo de você estar aqui hoje. Então vamos lá, continuar falando sobre o pilar empresarial. Honra. Honra é o princípio de conduta de quem é virtuoso. Sabe aquela mulher virtuosa? Então começa a ler Provérbios 31, que fala sobre a mulher. É claro que não é fácil ser a mulher virtuosa, ser uma pessoa virtuosa, mas a gente rompendo o sistema e a gente buscando a base bíblica, a gente consegue alcançar tudo aquilo que ele nos traz, tudo aquilo que a gente pode fazer para ser uma pessoa melhor. Então, honra princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso,
honesto, né, que vem ali da honestidade, cujas suas qualidades são consideradas virtuosas, sentimento próprio da pessoa virtuosa, corajosa, honesta, onde manteve a honra como presidente. Então, honra é a pessoa virtuosa. Honra é algo que a gente vai construindo. Você quer manter a sua honra? Você quer manter a sua palavra, o seu posicionamento? O que você quer fazer? Você quer ser uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa? Eu já te falo, é muito difícil, mas cabe a você. Cabe somente a você buscar os princípios e ser ali a mulher virtuosa, a mulher corajosa, a mulher honesta, ou se você não quer deixar um legado bem estruturado. Lembrando que tudo isso são decisões, são caminhos que vai trilhando. É claro que tudo, absolutamente tudo, os ambientes vai fazer com que você desista, o ambiente vai fazer com que você desanime, mas só cabe a você. Só cabe a você se posicionar para ser essa mulher virtuosa, para carregar com você os princípios, para carregar ali a palavra, para você superar aquela situação e transmitir para outras pessoas. É muito difícil você passar por todos esses processos e muitas das vezes não ter ninguém. Mas quando aquela pessoa está passando por um processo que você já viveu, você é a luz na vida daquela mulher, na vida daquela mãe, na vida daquela esposa, na vida daquela pessoa. Você vai colocar a mão no ombro dela e vai falar: olha, eu já passei por isso. Eu fui aprovada depois dessa situação. Você é a luz na vida de outra pessoa. Por mais que em algum momento na sua vida ninguém tenha sido luz, você vai falar: não, eu passei por isso, agora eu sou a luz na vida de alguém. Seja a luz na vida de alguém. Gente, me perdoa pelo barulho que tá aqui atrás. Desculpa de verdade. Então, assim, aproveita tudo isso que você tem aprendido. Todas as lutas, todas as dificuldades que você passou para você ser a luz no final do túnel na vida de alguém. Para você falar sobre os seus princípios, para você falar sobre a mulher virtuosa que você é, sobre as curas que você já passou, os problemas que você já passou e você superou, que você foi aprovada. A minha missão é continuar sonhando grande, porque Deus me deu essa missão de sonhar grande, mas junto com o sonhar grande veio a frustração, veio o desânimo, porque eu agi de forma emocional. Mas hoje, a gente buscar o pilar empresarial para nossas empresas é a gente ter coragem, porque através do serviço, através do produto, a gente está ali cuidando de alguém. Através da nossa honestidade, nós estamos cooperando com o dia de alguém. Quantos vendedores já foram desonestos com você? Te vendeu uma coisa e no final não era aquilo que você queria. Quantos cursos você já comprou confiando naquela pessoa, mas aquela pessoa não foi honesta com você, não entregou aquilo que você queria, não entregou aquilo que você pensava. Então não seja aquela pessoa desonesta que já foram com você. Às vezes a gente quer devolver a mesma moeda, mas não é assim. Quando a gente é adulto, a gente tem que agir como adulto. E a honra é algo que a gente vai levar para o resto de nossas vidas. É algo que a gente vai levar em todos os lugares, para todos os caminhos. Seja na sua empresa, no seu casamento, na sua vida pessoal, no emprego que você trabalha hoje, na igreja que você congrega. Em tudo. A honra, a coragem e a honestidade, ela faz parte da vida de uma mulher virtuosa, uma mulher corajosa. E isso não é do dia para a noite, é algo que a gente vai construindo, igual essa imagem, ó. Voltando aqui. Tem um muro, né, um tijolinho, atrás a gente vê alguns prédios, e os pilares são isso, um tijolo, o outro, e vai completando. Não é algo que a gente faz do dia para a noite, é uma construção. Então viva de uma forma extraordinária. Viva de uma forma que você deixe o seu legado por onde você passar, quebrando ou não empresa, a sua honestidade, você saber quem é você,
Você saber lidar com você, com as situações, quando você está bem resolvida. Passar por problemas nós iremos passar. Por dificuldades o tempo todo. Por situações críticas o tempo todo. Nós somos vulneráveis a essa situação porque nós não temos o controle. Errar uma vez é errar sempre. Mas você manter errando naquilo que você já entendeu que não é daquele jeito é burrice. Então cabe a você aprender com aquele erro, ou você vai ter que passar pelo mesmo cenário de novo para aprender a lição. E eu te garanto, aproveita essa lição e seja aprovada, porque a outra vai ser muito pior. O erro que eu cometi na outra empresa, eu já superei, entendi e resolvi. Agora vai ser outros problemas, outros erros, outras situações, mas eu me posicionei, eu busco cada dia mais conhecimento, eu busco network, palestra, outras imersões presencial, outros momentos com pessoas que já estão acima de mim e não abaixo. Quando a gente quer evoluir, a gente tem que subir. Quando a gente já passou daquela fase, a gente tem que ir para outra. Quando aquele ambiente não é mais propício para o seu crescimento, saia do ambiente. Independente de quem você vai deixar no caminho. Se você quer crescer, você vai ter que mudar o ambiente, você vai ter que mudar de igreja, vai ter que mudar de casa, vai ter que mudar de telefone, vai ter que comprar outro número, vai ter que mudar as vestes, a postura, vai ter que mudar tudo. Quando você cresce, você tem que mudar tudo. Porque não adianta eu crescer e continuar no mesmo ambiente. Não adianta eu crescer e continuar com as mesmas crenças, o mesmo posicionamento errado. Se precisar mudar de ambiente, mude. Se precisar trocar de telefone, o contato, o seu número por conta de algumas pessoas, mude também. Tudo vai depender do seu posicionamento. E a sua decisão é um ato de coragem que eu não posso decidir por você. A coragem é algo que deixa a gente na corda bamba, sem saber o que vai acontecer. Mas o que é melhor, você viver com coragem ou uma vida sem coragem? Eu digo para você, sonhe grande. E eu quero deixar aqui uma frase que eu achei maravilhosa. A vida de alguém é limitada, porém a honra e o respeito duram para sempre. Eu vou ler de novo. A vida de alguém é limitada, porém a honra e o respeito duram para sempre. A honra, ela dura para sempre. A honestidade, ela dura para sempre. Então deixa o teu legado construído. Por mais que a sua vida acabe hoje, neste momento, você vai deixar aí a sua honestidade. Você vai deixar aí a sua honra. E elas duram para sempre. Elas duram para sempre, mas depende do seu posicionamento de hoje. E a palavra-chave é sonhar grande. É sonhe grande. Então anota. Se você quiser também tirar um print da tela. Lembrando que você precisa guardar todas as palavras-chave para você conseguir participar dos sorteios, participar para você receber o seu certificado. Então, todos os slides vai ter a palavra-chave. Se não tiver no slide, a gente vai mandar no grupo, onde estão todas as mulheres, né, que fizeram a inscrição. Então, anote, porque se você deixar qualquer palavra errada, você perde o certificado. Aí depois não adianta reclamar com a gente, falar que não recebeu, tá? Então, todos esses 7 dias vai ter uma palavra-chave. Quando você for anotar, não precisa ser na ordem, mas precisa ter as 7 palavras-chave, tá bom? E mais uma mensagem que eu quero deixar para vocês sobre o medo. Não deixe que o seu medo seja maior que a sua vontade de crescer. Eu tive medo de voltar a empreender por conta de um fracasso, mas eu tive que ter coragem de novo, de me colocar na corda bamba, de estar ali em perigo, em risco, mas não cometer o mesmo erro. E eu quero orar pela tua vida, orar pela tua empresa, pelos teus negócios, pelos seus sonhos. Que o Senhor possa fazer morada nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus negócios, na sua empresa.
Se você tem medo de empreender, se você está cansado de se frustrar, se você está cansado de contratar funcionários que não fazem aquilo que você quer, aquilo que você almeja, eu declaro que o seu negócio, a sua empresa, o seu empreendedorismo venha a ser realizado com sucesso, que onde você tocar, as ideias que você tiver, todo o seu desenvolvimento venha a prosperar em nome do Senhor Jesus. Mas lembre-se, você precisa se posicionar, você precisa ter coragem. Eu declaro a permissão na sua vida. Eu declaro que o seu empreendedorismo, o seu negócio, ele vai expandir para ajudar outras pessoas, para curar outras pessoas, para transformar outras pessoas. Lembre-se que uma empresa só para ter sucesso, mas não restaurar a vida de ninguém, para que serve a sua empresa? Para que serve o seu negócio? Para que serve essa riqueza que você quer, se não vai ajudar na vida de ninguém? Lembre-se, a sua empresa precisa ser para ajudar as pessoas. O dinheiro, a riqueza, tudo vai ser consequência, mas é a sua decisão. Eu declaro que você sonha grande. Eu declaro a coragem que falta na tua vida. E em nome do Senhor Jesus, hoje, o teu dia, o teu descanso, a tua noite vai ser diferente. Amanhã você vai acordar cheia de coragem, cheia de energia. E não esqueça, sonhe grande. E nós iremos voltar amanhã, tá? Não perca a aula. Lembre-se que tudo você deve entregar nas mãos do Senhor Jesus. Não é a Bruna que vai fazer milagre na tua vida, mas tudo que eu vivi foi graças ao meu Senhor, que Ele me permitiu enxergar aquilo que talvez eu não conseguiria enxergar com os meus próprios olhos. Cada experiência é uma história onde não tem concorrente. A minha história, o meu passado, o meu presente e o meu futuro não existe concorrente, porque teve muita gente que parou no caminho, teve muita gente que ficou parado, travado, colocando a culpa em Deus, sendo que Deus não tem culpa de absolutamente nada. E eu declaro mais uma vez, pega essa mensagem, seja uma mulher corajosa, virtuosa, sonhe grande. Você nunca mais vai ser uma mulher frustrada. Os teus negócios vai estar por todos os lados, em nome do Senhor Jesus. Amém.